Em nome do Senhor Jesus, quero ler um texto aqui com vocês, numa breve mensagem no dia de hoje. Abra sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 1, versículo de número 7. Vamos começar lendo o versículo de número 7, em nome do Senhor Jesus, e vamos entender a mensagem de hoje, o que Deus quer falar aos nossos corações. Está escrito assim, em Jó capítulo 1, versículo de número 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Só até aqui. Até aqui, meus irmãos, essa mensagem. Essa aqui é uma mensagem bem extensa, mas aqui eu quero relatar quem era Jó e o que ele ensina para nós nos dias de hoje. Jó era um homem de exemplo de adoração a Deus, um homem de exemplo de como se viver com um bom testemunho na graça de Deus. Por que na graça de Deus? Porque cada um dos personagens bíblicos vive na graça de Deus. Então, quem é cada um? Quem é nós? Quem é cada um de nós na graça de Deus? Jó, ele descobriu algo importante na graça de Deus, algo que poucos no Velho Testamento não entenderam. Jó desvendou um mistério na graça de Deus. Até o final desse vídeo eu vou explicando o que é esse mistério na graça de Deus. Mas aqui eu quero focar primeiramente numa parte dos problemas de Jó. Quem era Jó perante as aflições dele? Jó foi um homem que permaneceu fiel a Deus. Não abriu a sua boca para blasfemar contra Deus diante da tentação de Satanás. Porque ele perdeu muita coisa. Ele perdeu bens. Ele perdeu filhos. Ele perdeu riquezas. Então, quem é nós diante da presença de Deus quando a gente perdemos bens? Porque Jó foi um homem que falou o seguinte, e muitas pessoas deveriam ter esse pensamento nos dias de hoje. Quando foi questionado pela sua mulher: olha só, você perdeu tudo, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele fala uma coisa que é uma coisa muito forte e muito interessante para a gente se analisar nos dias de hoje. Nu eu vim a este mundo e nu eu voltarei. Se Deus me deu, Ele me tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu e Deus tomou. A gente tem que se contentar quando a gente tem que se alegrar quando a gente passa por aflições. Foi o que Jó viveu. Ele não se entristeceu, não usou aquilo como uma forma de se desviar da presença de Deus. A gente também tem que ser igual. Quando a gente tiver
passando por aflição. Tem muitas pessoas que usam a aflição para abandonar Deus. Não tem que ser assim. Quanto mais aflição a gente tiver, mais fiel a gente tem que ser. Então, quem somos nós diante das aflições, diante da presença de Deus? Jó, ele recorreu a Deus. Tem muitas pessoas que diante do problema, elas recorrem a muitas coisas. Muitos recorrem ao cigarro, muitos recorrem à prostituição, muitos recorrem à mentira, outros recorrem ao suicídio, outros recorrem à depressão, outros recorrem à bebida alcoólica. Quem somos nós diante do problema? Será que a gente somos pessoas que se afastam de Deus, pessoas que buscam soluções naquilo que não é preenchendo a nossa alma? Será que a gente busca soluções naquilo que o Espírito Santo não tem como fortalecer a nossa alma? Será que a gente vê tantas opções, tanta coisa errada como opção de escape, de refúgio? Não estou falando que você não pode ter problemas. Todos nós, eu tenho problemas. Eu estou aqui, eu tenho problemas. Você que está aí me vendo, você tem problemas. O que eu quero dizer é que a gente não pode recorrer a caminhos paralelos, caminhos secundários que nos levam para longe de Deus. Ou seja, será que a gente tem esse pensamento de Jó? Nu eu vim a este mundo e nu eu voltarei? Ou será que a gente usa os nossos sofrimentos como parâmetros para se afastar da presença de Deus, para recorrer a outros caminhos, a um caminho que não é Jesus, a um caminho que não leva à vida, um caminho que leva à morte? De quem está o seu socorro? Como diz Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Você tem que olhar para os montes, Não é você olhar para o monte aí que tem perto da sua casa aí, o morro que tem perto da sua casa. Olhar para o monte é você manter o pensamento no alto, em Deus. O monte está falando do monte onde habita Deus, o monte Sião. O céu, eleva meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro tem que vir do Senhor. Jó entendeu essa palavra antes dessa palavra existir. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Antes de se existir o socorro, a palavra socorro, a palavra Salmo 121, Jó já tinha entendido essa palavra. Não, meu socorro está em Deus, eu não estou entendendo nada, eu estou paralisado, eu estou travado numa cama, mas o meu socorro vem do Senhor. Eu não tenho que entender o que está acontecendo, eu tenho que confiar, somente confiar. E Jó foi um homem que desvendou o mistério da graça. Por quê? Porque Jó foi um homem que confiou em Deus, confiou em Jesus, recorreu a Jesus. Ele recorreu a Deus quando foi pressionado por Deus, quando Deus colocou ele na moenda, que nem quando um pasteleiro coloca um caldo, uma cana na moenda. Você já viu aquela moenda moendo a cana? Ou seja, quando Deus encontrou com Jó, foi igualzinho aquilo ali. Deus colocou Jó na moenda, espremeu ele. Porque Jó era um homem que queria entender tudo. Queria entender até coisas que não era para ele entender. Aí Deus chega para ele e fala assim: Jó, você entende isso? Jó, quem foi que criou os mares? E Jó paralisado. Quem foi que colocou um limite nos mares? Quem foi que criou os fundamentos da terra? Na onde você estava quando eu criei os animais? Na onde você estava quando o meu arquiteto fez os fundamentos da terra? Você sabe quem fez os fundamentos da terra, Jó? Jó, não sei.
Então por que você quer ser tão sabido, Jó? Você quer saber de tudo. Você quer se colocar no lugar no papel de Deus, de entender tudo. E ali ele reconheceu que ele não sabia era nada e estava falando de coisas que ele não entendia, só apenas falava. E Jó reconheceu que o Redentor dele vive e que ele está pronto, o Redentor dele está pronto para defender ele em qualquer situação. Jó falou o seguinte: o meu Redentor vive e eu sei que no tempo certo ele se levantará ao meu favor. Jó entendeu o mistério da graça, coisa que até o próprio diabo tem dificuldade para entender. Jó entendeu o mistério da graça. Jó entendeu o mistério da graça, que é reconhecer o Redentor dele, que o Redentor dele vive, o Salvador dele vive, o Redentor é o resgatador dele, o resgatador resgata através da graça, através do favor imerecido. E Jó entendeu o mistério da graça, que é reconhecer o Redentor, é reconhecer a Deus que ele é um pecador, um miserável homem. Em nome do Senhor Jesus.